Ó, ontem o Cruzeiro empatou com o Betim em casa, saiu perdendo, empatou no finalzinho e o torcedor ficou numa bronca danada. E com razão, né, Edu? Com razão, principalmente pelo primeiro tempo, Romano. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim, mas assim, muito ruim mesmo. De deixar o torcedor pé da vida e do torcedor pedir a demissão do Diniz na arquibancada. Além de mandar ele plantar chuchu, teve o adeus Diniz. E o segundo tempo do Cruzeiro foi bom, cara. Foi bom pelas mexidas do Diniz. O Diniz, ele tirou os dois laterais, Marlon e o William, que fizeram um péssimo jogo. Desde os primeiros minutos, o William e Marlon já estavam errando. O primeiro lance de perigo do Betim, em que o Cássio é obrigado a fazer uma falta na linha de fundo e toma um cartão com menos de um minuto, foi um erro grotesco do William pela direita. No lance seguinte, um erro grotesco do Marlon. E aí 2 chances claras pro Betim, que chegou ao seu gol ali já no finalzinho do primeiro tempo, gol merecido, e o placar poderia ter sido um pouco mais elástico, porque só o Betim finalizou com perigo na primeira etapa. Se tivesse sido uns 2-0 ali, não seria exagero nenhum. O Cruzeiro não finalizou na primeira etapa. Quando chegou, estava impedido. Gabigol não pegou na bola, Dudu não pegou na bola, Caio Jorge idem, porque a bola não chegava. O Cruzeiro não conseguia jogar. Na segunda etapa, o Diniz no intervalo saca os 2 laterais. Coloca o Vidalba como lateral pela esquerda e traz o Marquinhos improvisado, como já fez no Fluminense em outras oportunidades com o próprio Diniz, como um ala pela direita. E o Marquinhos entrou bem demais. O Vidalba deu mais equilíbrio pro lado esquerdo e, além do Marquinhos ter entrado bem ofensivamente, ele, por ser um ponta que estava jogando como ala, ele segurou o João Diogo, que é o ponta esquerda do Betim, o melhor jogador do Betim, jogou demais, para mim foi um dos melhores em campo, e ele foi obrigado a marcar o Marquinhos. Então o Betim perdeu sua força de contra-ataque por aquele lado. E o Cruzeiro foi muito superior. Se o Betim venceu o primeiro tempo por 1-0 e poderia ter vencido por mais, o Cruzeiro venceu o segundo tempo por 1-0 e poderia ter vencido por mais também. É que perdeu muitas oportunidades. Só que o Diniz contou com a sorte também. Porque a última alteração do Cruzeiro já estava na beira do gramado para entrar, era o Wallace. E o Diniz ia tirar o Fabrício Bruno. Aí o Caio Jorge, dentro de campo, pediu para sair. Falou que tinha folgado. Aí o Diniz desistiu da alteração, deixou o Fabrício Bruno em campo, tirou o Caio Jorge e colocou o Lautaro. Onde saiu o gol? Cruzamento do Fabrício Bruno, gol do Lautaro. Então contou com a sorte também, mas o Cruzeiro mereceu mais gols na segunda etapa. Então foi um jogo de tempos distintos, em que o Cruzeiro foi muito mal na primeira etapa, e aí eu acho muito mais por conta dos atletas, o que não exime o Diniz de responsabilidade, porque o trabalho dele é muito ruim e as vaias são justíssimas, mas ontem especificamente contra o Betim, eu acho que o problema foi muito mais dentro de campo do que na beirada, porque a beirada corrigiu no intervalo e o Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo com boas atuações de Marquinhos, de Vidalba, de Matheus Pereira, que fez um bom segundo tempo. Então ontem a cobrança, acho que não só ontem, né, Romano? A gente precisa começar a dividir as cobranças também. Eu não tô aqui eximindo o Diniz de responsabilidade. O Diniz não conseguiu fazer um bom trabalho no ano passado em nenhum time que ele passou. Nem na seleção. Fluminense, Seleção e Cruzeiro. Aliás, foram péssimos os trabalhos. E esse início de temporada no Cruzeiro segue sendo muito ruim e ele sabe disso e ele falou na coletiva. O Diniz sabe que o trabalho não tá encaixando e que ele tá devendo demais. Só que a gente tem que parar de ficar passando mão na cabeça do jogador. De só culpar treinador pra tudo. O futebol não é feito só com treinador, não. Tem muito mais de atleta do que de treinador. E tem muita gente devendo no Cruzeiro. Tem gente curtindo mais publicação de outro clube do que jogando bola. Né, senhor Marlon? Precisa jogar mais. Jogar mais, entregar mais dentro de campo, você tem capacidade pra isso. Você já mostrou. Você é ótimo lateral esquerdo. E o William é a mesma coisa. Desde que o Diniz chegou, o William não tá jogando nada. Então, como é que vai fazer? Porque o Samuel Xavier jogou com o Diniz. O Samuel Xavier é mais lateral do que o William? Não é, cara. E que teve uma passagem muito ruim no Atlético, né? Péssimo. O Marquinhos entrou ontem e jogou demais. Rendeu muito pelo lado direito na função do William, que o William poderia ter feito. Então vamos dividir um pouco também as responsabilidades, parar de passar a mão na cabeça do jogador, porque fica muito fácil pro atleta. Só técnico, e os caras ficam no conforto, jogando bem ou mal. E eu repito, não tô eximindo o Diniz de responsabilidade. E vou além.
eu acho que os dias do Diniz no Cruzeiro estão contados. É questão de tempo. E eu não tô pedindo cabeça dele, não. Subiu no telhado? É o que eu estou vendo acontecer. Sim. Eu acho que subiu no telhado, a pressão é muito grande e eu acho que lá dentro eles não vão conseguir segurar a bronca. E talvez não queiram segurar a bronca. Já no passado não queriam. Eu não sei o que aconteceu que mudaram de ideia. Desdemitiram o Fernando Diniz. Agora vão ter que assumir essa bronca. E vão ter que assumir, Romano. Porque ninguém vem a público para falar nada. Nem para garantir e dar uma sobrevida ao treinador e nem para dar uma satisfação pro torcedor. Que isso, Panzi? Mas é início de temporada. Tá, mas a cobrança tá ali. Se não tivesse havendo cobrança, eu não ia estar falando nada disso. É um início de temporada diferente. Da arquibancada, de rendimento, e precisa ser diferente para quem comanda também. Via público e não deixar só a turma sozinha lá. E já que você falou no Diniz, ele concordou que tem muita coisa, né? Tem muito o ranço do ano passado pra cima dele também nesse momento no Cruzeiro. Vamos acompanhar. A reunião ela teve um conteúdo assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Até sábado, pela pré-temporada, e pela pré-temporada, os 2 jogos, jogou o Atlético Mineiro, que foi no sábado, parece que foi muito distante. Parece que essa semana passaram-se 2 meses, ou 3, mas não foi. A gente jogou bem contra o São Paulo, razoavelmente bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra a Tomense. Jogamos mal na quarta-feira, jogamos o primeiro tempo mal hoje, o segundo tempo a gente jogou bem. Jogou bem, assim, agora tá assim, tem que ganhar o jogo. Não adianta só jogar bem. A gente precisa de vitórias, a gente já falou disso na outra coletiva, a gente precisa ganhar jogo para o ambiente melhorar. Agora, o trabalho desse ano está se iniciando. Chegaram muitos jogadores, o Carlos Jorge fez o primeiro jogo hoje, o Gabigol está adquirindo forma, o Dudu, mesma coisa. Então, existem alguns erros que é por conta de tudo isso que está acumulando desse ano. E a gente carrega o histórico do ano passado. O ano passado a gente terminou mal o campeonato, já pressionado. Então, o carregamento disso é que traz essa pressão e o torcedor está em dórcio e está no direito dele. Concordou com tudo que você disse, Edu? E a pressão é toda por causa do ano passado. O torcedor do Cruzeiro, Romano, o torcedor não é burro, o torcedor é inteligente. 2025 o torcedor sabe que está no início. Ele sabe que a turma não está rendendo lá dentro de campo porque está fora de forma física, tem jogador que está iniciando agora, o Diniz citou o Caio Jorge, foi o primeiro jogo dele na temporada, foi o segundo jogo do Gabriel Barbosa na temporada, Dudu está iniciando agora, tem muita gente que chegou no jogo lá de Brasília, por exemplo, o setor ofensivo foi composto só por jogador que havia acabado de chegar, por isso faltava entrosamento, o Cruzeiro teve muita dificuldade, mas o torcedor, ao mesmo tempo que ele não é burro, ele não esquece. Ele não esquece o que aconteceu ano passado. Sim. Que o Diniz já pegou um time em queda do Seabra e que piorou esse time. Esse time piorou nas mãos do Diniz, que a gente sabe, tem um jeito específico de jogar, uma ideia diferente, precisa de tempo. Então é uma sequência de equívocos, né? Primeiro ter mandado o Seabra embora foi pra mim, aí é minha opinião. Foi um equívoco. A primeira oscilação com o Seabra, mandaram ele embora. Aí contrataram o Fernando Diniz, que é um técnico sabidamente precisa de tempo, no final de setembro. Em meio ao retorno do Campeonato Brasileiro e em meio a uma fase de quartas de final de Copa Sul-Americana. Para mim, um equívoco, um risco muito grande. E agora, ninguém aparecer, ninguém falar nada, deixa o Diniz sozinho na coletiva, os jogadores falando no pós-jogo. Eu sei que é início, e eu até respeito a diretoria do Cruzeiro não se pronunciar, não vir a público, não trazer uma palavra. Mas é porque é um início de temporada diferente e que a gente sabe que está carregado de 2024. E a função dos gestores, num momento como esse, de crise, o Cruzeiro está num momento de crise sim, porque se o técnico está na corda bamba com 3 jogos, Romano, está em crise. É preciso que alguém venha a público e acalme, alente o torcedor. Ô, Xará, cheio de perguntas aqui no chat do YouTube sobre a situação do Fernando Diniz. E a pergunta pra você é essa: Diniz fica ou sai do Cruzeiro? Um abraço, boa tarde. Alô, Romano, forte abraço a você, também no Panzi, e todo mundo que acompanha aqui o Bastidores da Itatiaia. E não tem jeito, a pergunta que todo torcedor do Cruzeiro faz é a seguinte: o Diniz fica? O Diniz sai? O que vai fazer a diretoria do Cruzeiro em relação ao treinador? Então vamos lá, porque hoje eu conversei com uma fonte importante e o que dá para trazer de informação. A diretoria está atenta a tudo que está acontecendo. Ontem, inclusive, teve uma reunião um pouco mais forte ali no vestiário do Mineirão, de cobrança,
de entendimento do que vem acontecendo, né? O que aconteceu também na pré-temporada, o que vem acontecendo no dia a dia na Toca da Raposa, com os jogadores, com essa parte tática do time, tudo isso está sendo acompanhado pela diretoria do Cruzeiro. Essa é a realidade. E o treinador tem convicção que ele vai conseguir dar conta de colocar o time para jogar. Ele tem essa convicção. Outro ponto que acontece é que o Cruzeiro sabe que foram feitas 9 contratações, né? Foram feitas contratações para a melhoria do elenco, né? Para o fortalecimento do elenco. Alguns jogadores do ano passado não permaneceram, então tem o tempo desse encaixe, né? De tudo isso dar certo. São situações importantes que o clube vem acompanhando, mas vai ter cobrança também para os jogadores. Então amanhã é provável, há uma grande chance que aconteça uma reunião com portas fechadas com os atletas. Reúne todo mundo no auditório e aí, reunião. Vai ter conversa, vai ter entendimento do que vem acontecendo, ouvir os jogadores, ouvir as dores dos jogadores, o que tá afligindo, enfim. Vamos acompanhar, mas é o que dá para trazer nesse domingo. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa, né? A diretoria está trabalhando, está mexendo o que ela pode fazer e vai amanhã também conversar com esses atletas e certamente tem as lideranças de vestiário desse elenco do Cruzeiro. Deixa eu trazer o recado da Visamundo, sabe por quê? Eu fui para os Estados Unidos, voltei essa semana. E você pode ir também. 3309-9449, 3309-9449, Avisamundo, para você tirar seu visto. Você quer ir na Disney? Você quer ir nos parques do Universal? Você quer ir em Miami? Ou você quer dar uma chegada em Los Angeles? Ah, você pode ir com a Avisamundo, tirar seu visto norte-americano. Agora minha família inteira tá tirando. Vou tirar visto de todo mundo, tá bom? 3309-9449, o Instagram, @Visamundo. Tire seu visto com a Visamundo, viaje tranquilo. Meu amigo Carlos Quintão tá lá ouvindo Bastidores, um abraço pra ele e também pro Fred Quintão na Visamundo. É o Cruzeiro neste domingo, não tem treino, mas tem trabalho da diretoria avaliando, levantando esses assuntos, reunião até tarde da alta cúpula dos dirigentes do Cruzeiro sobre esta questão hoje que está muito nítida. O Cruzeiro não consegue resultado dentro de campo, Romano.